O silêncio em uma biblioteca antiga não é apenas a ausência de vozes. É uma densidade física, um peso que parece pressionar os tímpanos quando nos aproximamos de certas estantes. Em algumas construções monumentais de armazenamento de conhecimento, erguidas entre o século XVIII e o início do XX, existe um fenômeno recorrente que desafia a lógica da preservação: o surgimento inexplicável de manchas de umidade e degradação em volumes que, teoricamente, deveriam estar protegidos por paredes de pedra com quase 1 metro de espessura. Não se trata de goteiras, nem de infiltrações estruturais óbvias. É algo mais sutil. Folhas que amarelam em padrões geométricos precisos, quase como se o papel estivesse reagindo a um mapa invisível de campos eletromagnéticos ou variações térmicas que a arquitetura do prédio insiste em esconder. O que faz com que livros isolados, situados exatamente no centro de galerias vastas, apodreçam enquanto seus vizinhos de prateleira permanecem intactos por décadas. Essa pergunta nos conduz a uma investigação sobre a relação esquecida entre a massa de construções antigas e o comportamento microscópico da matéria sob pressão constante. Quando observamos a estrutura dessas bibliotecas, notamos que o design original raramente foi planejado apenas para a estética. Havia uma obsessão pela circulação de ar, pela estabilidade da temperatura e, acima de tudo, pela distribuição do peso das estantes maciças de carvalho ou ferro. O primeiro ponto de estranhamento surge ao constatarmos que a degradação não ocorre de forma aleatória. Ela segue linhas de força. Se mapearmos as manchas de oxidação no papel em uma dessas galerias, descobrimos que elas se alinham com os pontos onde a estrutura de alvenaria encontra o solo, ou onde vigas de sustentação transmitem vibrações de baixa frequência vindas das ruas próximas. Por anos, bibliotecários atribuíram esse fenômeno a fungos oportunistas ou variações locais de umidade relativa. No entanto, análises mais detalhadas revelam algo mais complexo. O papel é um material higroscópico, o que significa que ele absorve e libera umidade do ar constantemente. Em um ambiente fechado e silencioso, essa troca não é uniforme. Ela é ditada pela temperatura das paredes e pela densidade da circulação do ar entre as estantes. O que parece ser um processo aleatório de envelhecimento é, na verdade, uma resposta física a microclimas que se formam devido à geometria da sala. Imagine uma prateleira de madeira densa, encostada em uma parede de pedra que retém o frio da noite por mais tempo que o restante do ambiente. Esse gradiente térmico cria uma zona de condensação invisível, um ponto de orvalho que flutua a poucos milímetros da superfície do papel. É o suficiente para que, ao longo de anos, a estrutura molecular da celulose comece a se romper. Mas porque o livro do lado sobrevive, a resposta reside na composição química da tinta usada em épocas diferentes. Tintas ferrogálicas, ricas em ferro e ácidos, reagem de forma distinta a essas flutuações. Enquanto o papel ao lado é feito de polpa de madeira neutra, o livro que apodrece é um espelho químico das variações do ambiente. A tensão aqui não está no mistério do fenômeno, mas na nossa percepção do tempo. O que enxergamos como um evento súbito de deterioração é apenas o momento em que a física da construção finalmente alcança o limite de tolerância do material. É um processo de anos, comprimido na nossa visão pela descoberta tardia de um objeto danificado. Ao aprofundarmos essa investigação, deparamos-nos com o papel das correntes de convecção. Em salas com tetos altos e corredores estreitos, o ar quente sobe e o ar frio desce, criando um ciclo constante. Quando esse fluxo é interrompido por um obstáculo, como uma coluna ou um pilar decorativo, ele gera pequenos redemoinhos.
Se um livro estiver posicionado exatamente onde o fluxo de ar se estabiliza em uma estagnação, ele se torna um coletor de partículas e umidade. A biblioteca, vista sob essa ótica, deixa de ser um lugar de silêncio e torna-se um sistema dinâmico de fluidos e calor. Existe uma virada interessante quando percebemos que o mobiliário antigo não foi projetado para combater esses fluxos, mas sim para habitá-los. As estantes eram feitas com espaços vazios na parte traseira, uma técnica de ventilação que hoje, em edifícios modernos com controle climático rigoroso, tornou-se obsoleta ou até contraproducente. Em muitos casos, a modernização do prédio, como a instalação de sistemas de ar-condicionado que não levam em conta a inércia térmica da pedra, acaba por forçar a umidade para dentro das prateleiras, criando exatamente o problema que tentava evitar. A tentativa de controle gera o caos que não existia antes. Podemos considerar, então, que a preservação do conhecimento físico é uma luta constante contra a própria física do lugar onde ele reside. As ruínas de bibliotecas em regiões de clima extremo ou em construções históricas que não foram adaptadas corretamente nos mostram que a matéria tem memória. As manchas no papel são, essencialmente, registros de décadas de clima, de variações de temperatura e de correntes de ar que ninguém viu. Cada mancha é um gráfico de um sistema que tentou se equilibrar e falhou. A segunda virada na nossa percepção ocorre quando consideramos a influência de vibrações estruturais. Em cidades densas, o movimento constante de veículos pesados ou a atividade do metrô gera vibrações de baixa frequência. Essas vibrações viajam pelas fundações e se propagam pelas estantes. Em certos pontos nodais, locais onde a interferência das ondas de vibração se anula ou se amplifica, o papel, por ser uma folha fina e tensionada, pode sofrer uma microfadiga mecânica. Não é que o livro se mova, mas que a tensão interna das fibras é alterada pela vibração constante, tornando-as mais suscetíveis à oxidação quando a umidade atinge um nível crítico. O mistério, portanto, não é sobre algo que aparece do nada, mas sobre a convergência de múltiplos fatores físicos, calor, umidade, química e vibração, que em um único ponto do espaço encontram as condições perfeitas para acelerar a entropia. Ao olharmos para uma sala escura e cheia de livros antigos, nossa mente tende a preencher o silêncio com a ideia de que ali o tempo parou. Mas a realidade é o oposto. Ali, o tempo está em constante atividade, esculpindo a matéria em escalas invisíveis. O que interpretamos como um fenômeno estranho é apenas o resultado de leis físicas que não pedem licença para agir. A degradação de um objeto, sob essa perspectiva, não é um evento isolado de destruição, mas um processo contínuo de adaptação da matéria ao seu ambiente. Isso nos leva a uma reflexão sobre a nossa própria relação com os lugares que construímos. Tendemos a ver nossas estruturas como entidades estáveis, como cenários fixos para a vida humana. No entanto, quando deixamos esses lugares, a natureza, através da temperatura, da umidade e do movimento, assume o controle. Uma biblioteca abandonada não é apenas um lugar vazio, é um laboratório de processos físicos lentos. As estantes, as paredes de pedra e o ar aprisionado formam um sistema que continua a funcionar, mesmo sem observadores. A consequência de entender isso é a mudança na forma como olhamos para objetos fora do lugar ou registros que parecem ambíguos. Muitas vezes, o que chamamos de anomalia é apenas a nossa falta de visão para os ciclos de longa duração. A história de um livro que apodrece no meio de uma estante perfeita é a história de um sistema complexo onde, por um breve momento,
Todas as variáveis se alinharam para revelar o trabalho invisível da física. Não há um culpado, nem um mistério sobrenatural. Existe apenas o peso da construção, o fluxo do ar, a química da tinta e o passar inexorável dos anos. O fascínio pelo estranho, ao final, reside justamente na nossa capacidade de ignorar esses processos até que eles se tornem visíveis o suficiente para nos obrigar a olhar. O mundo não é um lugar estático, e talvez o maior mistério não seja o que se esconde nas sombras, mas o quanto de atividade ocorre à plena vista, ignorada pela nossa percepção cotidiana. A biblioteca, com seu silêncio, é o lugar onde a matéria escreve o seu próprio registro, um capítulo de cada vez, na linguagem silenciosa da oxidação e da forma. E enquanto fechamos a porta e nos afastamos, o processo continua imperturbável, alheio à nossa necessidade de encontrar significados onde existem apenas causas e consequências. O silêncio, afinal, é apenas o ruído de fundo do tempo agindo sobre o que decidimos, um dia, tentar preservar.